Paz do Senhor, meus amados irmãos. Evanilson Davi, no canal Chega Mais Perto, para a honra e glória do Senhor Jesus, não é isso? E hoje, meus amados, chegaremos mais perto da palavra do Senhor novamente, que está escrita em Tiago capítulo 4, versículos 5 a 7, tá? Que está escrito assim, ó: Pensais vós que a Escritura diz em vão, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes dá mais graça. Portanto, ele diz, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Meus irmãos, nós daremos ênfase aqui ao versículo 6, né? Onde está escrito aqui assim, ó: Portanto, ele diz, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E nós vamos refletir hoje nessa passagem bíblica. É muito conhecida, em muitos lugares ela sempre é falada, sempre é pregada. E hoje eu quero trazer uma apresentação um tanto diferente, meus amados, tá? Pois vejamos o seguinte: quando Deus fala que ele resiste ao orgulhoso, resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes, o que exatamente isso quer dizer? Como nós sabemos, descobrimos se somos humildes para receber a graça, ou se somos ou estamos soberbos para não receber a graça? Como é que a gente vai descobrir isso? Meus irmãos, esse é o foco do vídeo de hoje, e nós vamos fazer uma análise. Nós vamos discutir aqui algumas coisas e fazer uma análise de duas histórias. A história de Davi e a história de Saul, tá certo? Para concluirmos, casarmos um entendimento desse texto aqui, do que Deus nos fala, do que Ele de fato quer nos transmitir, tá? Fiz aqui umas colazinhas, né? E vamos iniciar trazendo uma ideia do que seria um orgulho. O que seria um orgulho? Poxa, isso aí é muito fácil, Davi. A gente sabe o que é orgulho, todo mundo sabe o que é orgulho. O orgulho é o fulano, dá logo o exemplo, né? Quando a gente vê uma pregação de orgulho assim, já entendemos, já vem na nossa mente de que alguém deveria estar ouvindo essa pregação. Eu queria que fulano, que o irmão tal, a irmã tal, tivesse ouvindo essa pregação aqui, sobre orgulho, porque ele precisa. Mas quero dizer, meus amados, que o foco principal aqui somos nós. Nós, eu, você e depois as outras pessoas, tá? Porque nós vamos entender melhor um pouco sobre o que é orgulho. E aí, quando a gente entende de verdade a separação entre esses termos, o que é um e o que é o outro, quando a gente toma a decisão de viver os dois, de vivenciá-los, então seremos diferentes. Então seremos pessoas melhores e seremos um exemplo para o irmão ou para a irmã que a gente considera que necessita desse tipo de pregação, tá? Então vamos entender uma coisa aqui, ó. Primeiro, o que seria o orgulho? Existe o orgulho, fiz as colinhas aqui, né? Claro. Existe o orgulho no sentido positivo, mas não é esse que a Bíblia se refere, tá? A Bíblia está se referindo no sentido negativo, onde ele vem como uma vaidade, como uma soberba, né? Exemplos de orgulho: confiar nas próprias capacidades. Que capacidades? Forças. Confiar na própria força, na sua força intelectual. Você confia que consegue resolver tudo porque é uma pessoa muito inteligente. Na sua força física, confia que pode resolver todas as coisas porque é uma pessoa muito forte fisicamente. Na sua força financeira, confia que pode resolver todas as coisas usando sua própria capacidade porque é uma pessoa endinheirada, né? Existem todos esses exemplos que nós podemos trazer como orgulho, tá? Que nós podemos definir como orgulho. Perdão. E existem aqueles exemplos de que a gente nem percebe. Existem pessoas orgulhosas,
que transmitem isso, deixam isso transparecer. Mas na maioria dos casos, uma pessoa orgulhosa, ela é orgulhosa em uma área da vida, em uma parte da vida, e é isso que a gente precisa observar em nós. É isso que nós precisamos observar em nós, né? Se somos orgulhosos ou se não. E qual a importância disso? Deus vai perdoar da mesma forma, né? Entenda assim, Deus vai perdoar. Se der tempo, sim. Se for uma pessoa humilde, sim. Onde é que está escrito isso daí? Porque eu não vi no texto, você não falou essa parte no texto. No texto não, meus amados, mas na Bíblia sim. E aí, aonde está escrito isso na Bíblia? Então eu vou mostrar a vocês contando a história, um pouco da história, claro, de 2 reis. Porque isso, claro, falando do final já, isso vai ser a grande diferença entre a aceitação de Deus por nós, é a humildade. Seremos humildes, seremos aceitos por Deus. E a rejeição de Deus por nós é a soberba, é o orgulho. Seremos orgulhosos, seremos soberbos, seremos rejeitados por Deus. E nós sabemos o que significa, não é? A aceitação é a salvação. É Deus estar conosco, é Deus nos levar com Ele. E a rejeição é Ele nos tirar da sua presença, o que nenhum de nós deseja, tá? Então, vamos observar aqui com 2 histórias. Quais histórias? Posso exemplificar aqui. Vamos ver primeiro sobre Saul e Davi. Entender sobre Saul e Davi, perdão. E aí primeiro sobre Saul. Quem era Saul? Senão um homem escolhido por Deus, abençoado, usado por grandes feitos, usado por Deus para realizar grandes feitos e abençoar a nação de Deus. Não era Saul esse? Com certeza foi. Com certeza era Saul. Ele era assim. Tá? Uma pessoa escolhida por Deus. No entanto, houve um problema. O problema foi a desobediência a Deus que Saul cometeu. Saul cometeu o pecado quando desobedeceu a Deus. Quando desobedeceu às ordens que Deus havia dado a ele através do profeta Samuel, né? E aí, naquele problema, ele considerou-se muito capaz de resolver tudo. Ele considerou-se potente para resolver os problemas que iriam aparecer. Justificou as suas ações e quis permanecer decidindo tudo e não mais aceitando as ordens de Deus, as instruções do Senhor. Esse foi o grande pecado de Saul, tá? Não aceitar seguir a Deus. Entendem? Esse foi o grande pecado de Saul. E assim permaneceu, até que entrou em estado de loucura, de perturbação, e nós conhecemos a história. Perdeu o trono, morreu. E aí nós vamos observar agora Davi, tá? O que aconteceu com Davi? Davi foi a mesma coisa. Escolhido, ungido por quem? Por Deus. Deus o escolheu, Deus o ungiu, Deus fez com que ele se tornasse rei, Deus fez com que ele guiasse os homens. No entanto, ainda continuando comparações que se identificam, Davi também errou. Davi também pecou contra Deus, em desobediência contra Deus, como foi com Betseba. Ele pegou a esposa de um dos seus oficiais. Eu penso que seja um oficial, porque morava ali ao redor do palácio, né? Davi pecou contra Deus. Mas onde a história se difere? Onde a história se difere? Se difere quando o profeta foi confrontar Davi, e aí contou a história de um homem rico que tinha muitas ovelhas e que foi e roubou a ovelha do vizinho que tinha apenas uma. E aí Davi logo diz: vou fazer justiça, vou mandar matá-lo agora para que seja justo. E aí o profeta fala: o homem que roubou é você, Davi. Foi você. E ele entende a história. Ele entende tudo que tinha sido contado. E o que ele faz? Difere agora de Saul, porque a reação dele foi se jogar ao chão em choros, em prantos, pedir perdão a Deus. E claro, Deus perdoou. Deus perdoou. Não os livrou das consequências do pecado dele, porque as consequências vieram, né? Mas Deus perdoou. Deus o fez vitorioso. E seria até estranho, às vezes, né? Quando a gente para pensar assim, para refletir,
Tipo, seria como assim, ó, eu cometo aqui um pecado. E aí oro, digo, Deus, eu não quero que o Senhor traga as consequências desse pecado que eu cometi para mim, porque vão ser muito ruins. Seria até injusto, né? Deus vai perdoar, Deus vai nos perdoar, claro. Mas as consequências do pecado vão vir. Só um adendo, isso, né? Como vieram a Davi. No entanto, como ele era um homem de Deus, como ele era um homem que se prostrava diante de Deus, que admitia o seu erro e que se colocava novamente na condição de obediente a Deus, após o seu pecado, Davi foi um homem vitorioso. Davi foi um homem que Deus falou que era um homem segundo o seu próprio coração. Imagine isso, um homem pecador, um homem errante, mas que entendia quando errava e pedia sempre perdão a Deus. De coração, claro que era um pedido de perdão muito sincero e não mentiroso, né? Nisso, então, ele difere. Nisso, então, o que é que tem a ver essas histórias, Davi? Está contando isso por quê? O que é que tem a ver com humildade e soberba? Exatamente. É exatamente isso. Humildade e soberba. E aí, imagine você. Davi foi humilde, aceito por Deus, porque nós erramos. E aí ele pede perdão sempre, né? Então Davi foi uma pessoa humilde, confessou o seu erro, pediu perdão e Deus o aceitou. Então Saul foi uma pessoa soberba, confiou na própria força, de capacidade de inteligência, de todas as capacidades. Ele considerou que conseguiria resolver tudo sozinho, sem a ajuda de Deus. Saul foi o que então? Rejeitado. Entender então agora qual é a grande razão da gente saber se somos soberbos ou se somos humildes. Entender isso. E aí, a grande razão disso é sabermos se somos aceitos por Deus ou se seremos rejeitados por Deus. Porque isso é uma das coisas que ele busca, uma das coisas que ele procura. Os seus servos, os seus filhos devem ser humildes. Por que humildes? Porque ele é humilde também. E ele quer as pessoas humildes. É isso. Ele resiste aos soberbos, ele resiste e os expulsa, os afasta da presença dele e dá graças ao humilde. Entender isso? E uma das coisas que nós precisamos como cristãos é ter a aceitação de Deus. É sermos aceitos por Deus. E só seremos aceitos com uma dessas qualidades, que é a humildade. Entendem isso, meus amados? Entendem isso? E aí surgem perguntas. Poxa, como é que eu sei se eu sou humilde? Como é que eu sei se eu sou soberbo? As perguntas que são respondidas aqui, meus irmãos, na grande palavra dele, nas instruções, no manual de instruções que ele nos deixou. Lendo a palavra dele, entendendo, pesquisando, estudando sobre ela, e aí nós vamos entender, somos pessoas humildes? Somos pessoas soberbas? Ou com outras características que ele rejeita, ou temos outras características que ele aceita, mas hoje nós falamos somente dessas duas, né? Nós definimos de que a soberba será a rejeição de Deus, serão as pessoas rejeitadas por Deus, e de que a humildade fará com que as pessoas fará com que nós sejamos aceitos por Deus. Entendem isso? Que o Senhor nos guie sempre em todas as os seus projetos para as nossas vidas, tá certo? Só deixa eu colocar aqui um adendo também. Deus fala aquilo de Davi, de que Davi é um homem segundo o coração do próprio Deus, e fala que também se arrependeu de ter colocado Saul lá. É uma das expressões que ele usa, não é? Em 1 Samuel 15:11, ele fala isso, tá? Então, a importância de sermos humildes, de sermos pessoas segundo o coração do nosso Pai, é a aceitação por Ele. A importância de sermos humildes é de sermos parecidos com o nosso Pai, de termos as características que o nosso Pai tem, tá, meus amados?
e ao final de tudo sermos aceitos por Ele, com a humildade. Alguns, ou muitos, talvez, serão rejeitados por causa da sua arrogância e prepotência, orgulho, tá? Então não sejamos essas pessoas, sejamos as que vão estar dentro da humildade, tá ok? A paz do Senhor, meus irmãos.